Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos. Sejam bem-vindos a mais uma EBD online. Vamos começar nossos estudos de hoje. Lembrando que nossos estudos são baseados no material do Max Lucado, Lições de Vida. Hoje nós vamos desfrutar da lição 10. Tá? Continuamos aí estudando o livro de Colossenses. E vamos falar um pouco sobre uma temática que é palavras que fazem diferença. Mas, como de costume, antes de qualquer coisa, vamos pedir ao Senhor que possa nos abençoar, que possa nos dar uma sabedoria para poder usar a sua palavra e que a gente possa transmitir aquilo que o Senhor deseja através deste vídeo, desta internet que a gente está aqui compartilhando com os irmãos. Então, oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia imensa. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Te pedimos, Senhor, que tu possas estar abençoando nossas vidas, Senhor, que tu possas estar ministrando, Senhor, através de nós, que tu possas estar nos usando para falar aquilo que tu queres. Abençoa, Senhor, cada irmão que está aqui participando, que está aqui vivenciando conosco esse momento, que tu possas colocar, Senhor, essas palavras no coração de cada um, que tu possas tocar esses corações, que tu possas operar mudança, Senhor, porque só tu és capaz de fazer isso. Abençoa, nos usa, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos, sem mais delongas, para o nosso estudo. Como disse a vocês, mais um EBD, e dessa vez vamos compartilhar uma temática que é palavras que fazem a diferença. Tá? Lembrando, nossa escola bíblica online está baseada no livro de Colossenses. Hoje nós vamos desfrutar do texto de Colossenses 4, de 2 a 6, ainda do livro do material de Lições de Vida de Max Lucado. Como eu disse, está aí, palavras que fazem a diferença. Bom, eu sempre acho interessante os estudos do Max Lucado, porque ele começa sempre nos levando a uma reflexão, que neste caso aqui parece até meio que uma provocação, mas que faz todo o sentido, tá? Então nós chamamos de vários nomes: evangelizar, testemunhar, ganhar almas. E aí ele faz uma pergunta para a gente: que imagens, positivas ou negativas, lhe vem à mente quando você ouve alguém se referir à propagação do Evangelho? Claro que essa pergunta é bastante pessoal, mas eu levantei aqui algumas temáticas que podem ser semelhantes, na cabeça de alguns de nós e que podem nos levar também a refletir. Há pessoas que vão responder essa pergunta pensando em paz. Por que paz? Porque quando a gente propaga o Evangelho, quando a gente sabe que pessoas conhecem a Jesus Cristo, a gente sabe que essas pessoas vão ter paz, e a gente tem paz também porque a gente está feliz em poder compartilhar desta palavra. Há aqueles que vão ficar felizes, felizes porque entendem que a propagação do Evangelho pode fazer um mundo melhor, pode tornar um mundo melhor, e torna o mundo de alguma pessoa, de alguém que você ama, que você tem carinho, melhor, traz felicidade. Alguns vão entender isso como libertação. Então a propagação do Evangelho traz libertação para as pessoas, traz libertação para o ser humano, faz o ser humano ficar livre do pecado. Mas também tem aqueles que vão pensar na propagação do Evangelho como vergonha. Por que vergonha? Porque muitas vezes é esse sentimento que rege a nossa vida quando se trata de propagar o Evangelho. A gente tem vergonha, a gente tem receio de ser escanteado, da gente ser menosprezado, da gente ser discriminado por pregar esse Evangelho, por falar deste Evangelho, por falar de Jesus Cristo para as pessoas. E também a gente pode ter medo, Isso pode trazer para a gente medo, essa ideia de propagar o Evangelho pode ter medo, talvez é um medo que a gente tem no coração,
exatamente de tudo isso que a gente comentou agora há pouco, que nos leva a ter essa vergonha, esse receio. Né? E uma outra coisa também que a gente pode pensar no contexto de medo aqui, é o medo que a gente tem, por falta de nossa coragem, por falta da nossa vergonha, por falta da gente acreditar nesse propósito de Deus e transmitir essa palavra do Senhor. O medo de ver pessoas que nós amamos, pessoas próximas, muitas vezes se perderem. E, claro, se não conhecer a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ir para o inferno, porque a gente não consegue pregar, a gente não consegue levar a palavra de Deus. Então são algumas coisas que eu coloquei aqui, não estou dizendo que todos os irmãos têm esses sentimentos, né? Mas que são coisas comuns que a gente ouve quando a gente vê, ou comenta sobre essa questão da propagação do Evangelho. Bom, os Colossenses naquele momento, né, a gente está aqui estudando o livro de Colossenses, já falamos para os irmãos sobre isso, e o livro de Colossenses, ele relata uma situação em que os Colossenses estavam vivendo, os Colossos estavam vivendo, tá? Pessoal de Colossos, e Paulo diz o seguinte, que eles viviam numa cultura repleta de afirmações concorrentes de mestres espirituais espúrios. É claro que a gente já vinha conversando sobre essa temática com os irmãos e sabem que aquela igreja tinha todo um problema, né, de pessoas, de falsos profetas, que queriam aí tirar o senhorio de Jesus Cristo e colocar esse senhorio em outras coisas que não fosse Jesus Cristo e a sua palavra, e tentavam colocar na cabeça daqueles irmãos da época a ideia de que eles precisariam fazer mais alguma coisa para alcançar a salvação, além de crer em Cristo, de ter Cristo como Senhor da sua vida. E aí, diante deste cenário, Paulo faz um desafio, né, aos cristãos. E que desafio é esse que vai estar lá relatado no livro de Colossenses, no capítulo 4, né, a partir do verso 2. Ele diz o seguinte, abram suas bocas e pronuncie com ousadia e gentileza a única verdade capaz de libertar os homens. É disso que trata, né, o texto que a gente vai estudar daqui a pouco. Né? É isso que trata. Que nós devemos abrir nossas bocas, nós devemos pronunciar, nós devemos profetizar, nós devemos falar, nós devemos levar a palavra de Deus, nós devemos evangelizar as pessoas, né, com ousadia e singeleza, né, e levar essa única verdade capaz de libertar os homens. Devemos abrir nossas bocas para falar isso. E o texto vai dizer isso para a gente, olha só. Colossenses, capítulo 4, versículo de 2 a 6, diz o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, veja que afirmação do apóstolo Paulo, né? Veja que afirmação. Esse texto é belíssimo e é uma orientação que ele deu, né, para aquela igreja, para a igreja de Colossenses, mas que servem perfeitamente para a gente. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem por nós. E aí ele pede para que a igreja possa orar por ele, né, para que ele possa proclamar o mistério de Cristo. Né. Naquele momento, Paulo estava preso em Roma, a gente já falou sobre isso. E orem também para que ele possa falar desse mistério abertamente, que isso era o compromisso de Paulo, a missão do Paulo. E pede para a gente ser sábio no procedimento para os cães de fora. E também uma coisa que eu acho belíssima, ele pede que a gente aproveite ao máximo todas as oportunidades.
E aí a gente volta àquela temática que a igreja está vivenciando neste ano, tá? Que é a ideia de que nós devemos ser sempre intencionais, né? Então, a intencionalidade. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo todas as oportunidades, sermos intencionais o tempo todo. O seu falar seja agradável, temperado com sal, para que saibam como responder, ou como cuidar, ou como tratar, ou como falar com cada um. E aí, diante desse texto, o Max Lucado traz para a gente, né, naquele primeiro momento que ele fala de exploração, algumas perguntas, na verdade 5 perguntas que nos levam a algumas reflexões. E a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: alguém já sugeriu que é importante conversar com Deus sobre pessoas antes de falar de Deus a pessoas? E aí ele pergunta, por quê? Por que nós devemos falar com Deus sobre pessoas antes de falar, né, de Deus para essas pessoas? Por que ele coloca essa colocação para a gente, né? E aí, se você perceber no texto, a primeira parte ali do versículo, do 4, do capítulo 4, 2 ao 4, ele vai falar sobre uma temática que é fundamental para a vida cristã, né? Em primeiro lugar, ele trata da primazia da oração. Então ele fala, dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra a porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazer. Então, primeira ação de quem deseja pregar o Evangelho, de quem deseja ministrar a palavra do Senhor a outras pessoas, né, levar pessoas a Cristo, é orar. Tá? Orar. Devemos orar. Né? E aí a gente tem que apresentar essas pessoas nas nossas orações, pedindo a Deus para que Ele possa nos dar a oportunidade de falar com essas pessoas, que Ele possa manifestar sua glória, né? criando situações em que a gente possa falar de Deus para essas pessoas. Tá? Então, se a gente pede ao Senhor por alguma pessoa e pede a Deus que Ele possa moldar, né, as coisas para que essa mensagem possa ser transmitida a essa pessoa, para que essa pessoa possa ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, tá? Essa é a melhor forma. Então, nesse sentido, a gente deve apresentar primeiro as pessoas a Deus que a gente deseja que venham a conhecê-lo, né, para que depois a gente possa apresentar esse Deus a essas pessoas. Então, por isso que ele fala disso, né? Por isso que ele coloca essa indagação. A gente não pode esquecer que a oração, ela é o oxigênio da alma, o canal aberto de comunicação com Deus, a fonte da vida. Então, respondendo à primeira pergunta, nós devemos sim, né, falar de Deus, né, falar para Deus sobre essas pessoas antes de falar de Deus para elas, porque quando elas estão entregues em oração, Deus vai criar os meios e a forma da gente poder chegar nessa pessoa com a sua palavra. E é importante a gente falar de oração. Nesse contexto, eu queria falar para vocês uma situação, né, que aconteceu com o grande pregador, com o príncipe, né, dos pregadores, né, o Spurgeon. E aí, dizem que houve uma situação, né, que um homem visitava o tabernáculo de Charles Spurgeon, em Londres, acompanhado deste ungido pregador, que lhe mostrava o local. E nesse meio tempo, nessa situação ocorrida, né, o Spurgeon chega para esse rapaz e lhe pergunta, né, se ele gostaria de ver a casa de força do seu ministério. Tá? E aí ele leva, né, esse visitante para um auditório no piso inferior. Quando chega lá, ele informa, né, é deste lugar que vem a nossa energia.
Pois enquanto estou pregando no andar de cima, centenas de pessoas de minha congregação estão orando nesta sala. Então não é de se admirar que Deus abençoava Spurgeon quando ele pregava a palavra, porque ele tinha um exército de pessoas orando por ele. E isso é interessante, irmãos, que a gente pode também servir para a gente de lição. Em que sentido? Se eu estou querendo, se eu estou pedindo a Deus pela vida de uma pessoa, para que Deus possa tocar aquele coração, é importante que a gente coloque essas pessoas na lista de oração. Né? Nós temos aí uma lista de oração que é feita pelo pessoal da igreja, né? Toda quarta, quinta, eles estão colocando aí na internet, estão colocando nossas redes sociais, e seria interessante a gente poder colocar essas pessoas pedindo oração antes de chegar nessas pessoas para poder falar de Jesus para elas. Como o cristão consegue discernir o momento em que Deus abre uma porta ou apresenta uma oportunidade para o Evangelho? E aí eu coloquei até uma plaquinha ali, né? Minha vontade, vontade de Deus. Por que eu coloquei essa plaquinha? Porque muitas vezes quando a gente está ministrando para alguém, quando a gente está falando de Jesus para alguém, a gente às vezes quer, né, de qualquer forma, que a pessoa aceite a palavra de Deus e se entregue. Tem algumas pessoas até que exageram um pouco, né, nessa abordagem, mas é importante a gente perceber, discernir, né, em que momento Deus está abrindo uma porta, uma oportunidade para evangelizar, né, para levar o evangelho a essa pessoa. Tá? E como é que a gente faz isso? Primeira questão que a gente pode responder para os irmãos é se a gente ora. A gente ora, Deus fala conosco através da oração. É a forma como Deus tem para nos comunicar as coisas. É através da oração. Tem um material muito bom que eu estudei há um tempo atrás, né, chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, que ele dizia nas formas como Deus falava para o seu povo. Então Deus fala através da Bíblia, Deus fala através da oração, Deus fala através das circunstâncias, Deus fala através dos irmãos. Então são formas que Deus tem para falar e que a gente tem que estar atento para discernir esse momento, né? Para discernir essa situação, essas maneiras que Deus tem de falar. E aí, se você quer entender o que Deus está falando, né, em que momento que Deus está te orientando, o texto de Coríntios, 1 Coríntios 2, 14, 16, vai falar um pouco para a gente sobre isso. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, não é capaz de discerni-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele, mesmo por ninguém, é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, irmão, você tem a mente de Cristo. Tem até um discipulado que é sobre isso, sobre a mente de Cristo. Tá? Então, seja, né, espiritual, busque a Deus em oração, que com certeza, né, você vai ter discernimento para entender isso. Só precisa que a gente se santifique, que a gente busque ao Senhor para poder encontrar, né, essas respostas, né, de perceber quando é que Deus está abrindo a porta e mostrando a oportunidade, porque o coração da gente sente isso. Eu digo aos irmãos que isso acontece porque isso já aconteceu várias vezes comigo. Deus está orando por alguém, Deus está orando por uma pessoa, e Deus falar para mim que era aquele momento. Isso aconteceu, por exemplo, com meu pai. Né? Meu pai não era cristão e eu queria muito, né, como todo filho quer, que ele encontrasse Jesus. E eu lembro que umas vezes a gente estava conversando e no meu coração, na minha mente, eu estava sempre pedindo ao Senhor: Senhor, me dá a oportunidade, me mostra a maneira de falar para ele do teu amor. E eu lembro que a gente, numa das conversas que tive com ele, eu comecei a falar sobre um pai. Né? E comecei a contar para ele a história, na verdade, de Deus, né? E do que ele fez por nós e da entrega dele, do filho dele, né? Jesus Cristo, por nós. E acabei sem falar, sem dizer diretamente para ele que estava falando de Deus, estava falando de um homem. E no final da história contada,
eu acabei falando para ele, olha pai, é assim que Deus faz conosco. E eu senti que aquela palavra o tocou. Então, são oportunidades que a gente não pode perder. Tive uma situação também, há uns anos atrás, com um colega, um rapaz que trabalhava na mecânica, na oficina mecânica, e eu sempre sempre costumo fazer isso, né? Quando eu percebo que há oportunidade, eu fico pedindo a Deus para que Deus possa me dar uma palavra, né? Que a gente possa entrar num assunto que leve a eu mencionar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus para aquela pessoa. E nessa de esperar, nessa expectativa, acabamos conversando sobre carros, e aí eu comecei a falar sobre lanternagem, e acho de ser que nós acabamos falando, né, de como Deus, assim como um lanterneiro restaura um carro, como Deus pode restaurar a vida dele. E foi maravilhoso aquela experiência. Então, Deus te dá a oportunidade. Deus vai te dar a oportunidade. Peça a Ele. Enquanto conversa, seja intencional. Já começa a conversar com a pessoa pensando, se ela não é cristã, que ela possa ouvir a palavra de Deus. E Ele vai te dar um jeito, um meio, né, dentro daquele assunto que você está conversando, de levar aquela pessoa a ouvir a sua palavra. E se você tiver alguma dificuldade com isso, se tiver falta de sabedoria, né, o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz para a gente, olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então pede a Deus sabedoria. Ele vai te dar a forma, a maneira de você fazer isso. O que é exatamente o evangelho claro e simples? É uma das perguntas também que o Max Lucado nos faz. E aí poderia responder aos irmãos de forma bem simples também, né? Está aí, o evangelho puro e simples. Esse é o evangelho puro e simples. João 3,16. É isso que a gente tem que pregar para as pessoas. É isso que a gente tem que pregar, né, para aqueles que nos cercam, aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Certo? É dizer para essas pessoas que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a grande palavra, essa é a grande máxima do Evangelho. Deus amou a mim, a você, a todas as pessoas com quem a gente vai conversar, de maneira tal, né, que nos livrou do pecado, do juízo, entregando seu próprio Filho à cruz, seu Filho unigênito, seu Filho amado por nós. Um sacrifício que ninguém jamais faria, Deus fez, entregando Jesus Cristo por nós. Esse é o Evangelho, puro, claro, simples. Tá? Então, é o texto que mostra, que demonstra todo o amor de Deus por nós, né? Todo o seu sacrifício. Então é isso que a gente tem que pregar. Simples. Continuando, o Max Lucado nos pergunta, né, será que nós já sabemos, né, o que devemos pregar, o evangelho puro, o evangelho simples? Ele pergunta, quão proativo você é na busca de oportunidades de direcionar conversas para questões espirituais? Lembra daquilo que eu conversei agora há pouco? Exatamente essa pergunta que ele está fazendo para a gente. O quanto a gente é proativo, o quanto a gente consegue ser intencional. Tá? Aquela é uma pergunta pessoal, mas aí eu vou te levar a uma percepção de como Jesus fazia. Irmão, Jesus tinha intencionalidade sempre. Jesus era intencional. Jesus era estratégico. Não se espantem com essa palavra, mas Jesus era estratégico. Jesus sabia muito bem o que fazer, quando fazer e como fazer. E nós podemos aprender muito com a forma estratégica que Jesus direcionava suas conversas. Quer ver uma delas? Vamos conversar aqui sobre uma delas. Esse texto é bem conhecido dos irmãos, né? O encontro de Jesus Cristo com
a mulher samaritana. E o texto diz o seguinte: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade, de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Está lá em João 4:4-7. Perceba que tem algumas coisas nesse texto que são bem interessantes, Primeiro, o texto fala que era necessário passar por Samaria. Mas por que necessário passar por Samaria? O que é que Jesus, dizem que, do ponto de vista geográfico, a gente aponta que a passagem por Samaria diminuiria o percurso. Mas será que era só esse o sentido? Eu creio, é uma percepção minha, que não. Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Ele sabia que aquela mulher estaria ali. Ele sabia a vida daquela mulher. Ele conhecia o coração daquela mulher. E assim que ele chegou na cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. E havia ali um poço. E aí Jesus para, porque estava cansado, sentou à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Curioso, Por que por volta do meio-dia? Por que Jesus escolheu ir por aquele caminho por volta do meio-dia? Irmão, vocês sabem que por volta do meio-dia é o momento em que o sol está a pico, calor tremendo, e é o pior momento, o pior horário para se caminhar. Mas por que por volta do meio-dia? E uma coisa interessante, irmãos, naquela época, as mulheres, geralmente elas ficavam encarregadas por esse serviço, de levar água, de buscar água, essa coisa toda. E aí elas carregavam em potes essa água. E essas mulheres, elas escolhiam, a maioria das mulheres escolhiam o horário mais ameno do sol para poder fazer isso, para ir buscar essa água. Esta mulher não. Por que a mulher samaritana decidiu buscar água de meio-dia, com sol a pico, carregando um pote pesado na cabeça, possivelmente? Por quê? Porque esta mulher tinha um problema. Se os irmãos acompanham a redação, o texto, a gente vai ver que ela é uma mulher que não tinha marido, que o marido que ela estava com ela naquele momento não era dela e tal. Então ela não tinha uma reputação boa naquele lugarejo, pelo que se percebe. Então uma das razões dela ir buscar era que ela sabia que naquele horário que ela estava indo buscar água naquele poço, possivelmente não teria mais ninguém para importuná-la, para incomodá-la. Ela não seria maltratada pelas outras mulheres, porque ela saberia que aquele horário ali não teria ninguém. O interessante é que Jesus também sabia desse horário. E o texto fala bem claro: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E aí disse Jesus: dá-me um pouco de água. E aí, claro que o discurso, a conversa transcende esse pequeno pedaço do texto. Jesus vai começar a indagar a mulher sobre uma série de questões, e ela começa a perguntar também. E aí, no meio do discurso, ela percebe que está falando com o Messias, que está falando com Cristo. E ela, ao ver que ele conhecia toda a sua vida, ao ver que ele sabia quem ela era, ao ver que ele era o Salvador que ela estava esperando, ela se entrega a sua vida, ela consegue perceber que precisava da água que ele tinha para dar, água da qual ela não teria mais sede, porque Jesus fala, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. E essa mulher quer beber daquela água, ela bebe daquela água, e ela, a partir daquele momento, se torna uma cristã, se torna uma discípula de Jesus, e ela começa a pregar o evangelho de forma entusiasmada, na sua comunidade, levando aquele evangelho a todos que a cercavam, e todos passam a conhecer o evangelho naquele lugar por meio daquela mulher. Jesus era estratégico. Pense que essa conversão dessa mulher foi uma conversão estratégica.
Ele sabia quem estava procurando, ele sabia quem era capaz de levar a palavra dele aos demais. Ele sabia do entusiasmo daquela mulher, ele sabia que aquela mulher poderia ser uma bênção e por isso ele a escolheu, né? Ele a esperou, ele marcou um encontro com ela naquele poço para poder falar do evangelho para ela e fazer com que ela pudesse ser essa ministra, vamos dizer assim, essa grande evangelista que ela foi a partir dali. E o São Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis, como a gente conhece, ele diz uma frase que eu acho fantástica: pregue sempre o evangelho, se necessário use palavras. Às vezes a gente está tão preocupado em usar palavras, mas a nossa vida fala, os nossos atos falam, nossas relações falam, né? A forma como a gente se comporta em sociedade, a forma como a gente se comporta na família, a forma como a gente se comporta com os nossos filhos, com os nossos amigos, falam. E muitas vezes são um testemunho maior do que as palavras que nós possamos profetizar, né? Ou proferir, vamos dizer assim. Então, temos que aprender a ser intencionais como Jesus era, temos que ser estratégicos como Jesus é, né? E perceber que nós podemos usar não só as palavras, mas nossas ações para levar pessoas ao Evangelho. Dessa forma nós seremos proativos, né? E podemos proporcionar oportunidades de falar de Deus para as pessoas. Isso acontecia na igreja primitiva. Se vocês lembram, né, que a igreja primitiva, lá de Atos, uma das características dela era essa, né, que ela dava um testemunho de tal forma nas atitudes, nas ações que os irmãos tinham uns com os outros, que as pessoas ficavam encantadas com aquela atitude, com a forma como eles conviviam, e elas se chegavam à igreja, né, e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Era testemunho. Tá? Então é importante que a gente pense nisso. A última pergunta que Max Lucado faz para a gente nesse momento, nesse pedaço da exploração é: o que Paulo quer dizer ao pedir que nossas conversas com os não cristãos sejam temperadas com sal? O que é que ele quer dizer com isso? Por que temperadas com sal? Bom, irmãos, é importante a gente relatar, né, que o que ele está dizendo com isso, né? Primeiro a gente já sabe que dentro do contexto da palavra do Senhor, né, Jesus Cristo já fala para a gente das propriedades que o sal tem, né? O sal dá tempero, né? O sal dá gosto, o sal dá sabor às coisas. Tá joia? Então a gente entende isso. O sal, na época de Cristo, o sal era um dos itens mais preciosos que existia, era o ouro branco. Era com sal que era pago, por exemplo, o soldo dos salários, né, dos soldados romanos. Mas, o que é que ele quer dizer especificamente sobre isso? Ele quer dizer o seguinte, que nós devemos ter a palavra certa na hora certa. Tá? Capítulo 4, versículo 6. A palavra do cristão precisa ser sempre verdadeira, oportuna, edificante e agradável. Em outras palavras, nós devemos dar testemunho sempre através das nossas palavras. Nós não podemos viver usando palavras rudes, né, maltratando as pessoas, porque, como eu disse, as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. E, por fim, é importante a gente perceber que a expressão temperada, né, foge dos dois extremos, tá certo? Foge aí dos dois extremos. Ela não pode ser nem insossa e nem salgada. O sal em demasia é tão ruim quanto pouco ou nenhum. Então nós temos que ter equilíbrio. Tá? Nós temos que ter equilíbrio nas nossas palavras. Nós não podemos ser nem um extremo nem o outro. Nós precisamos ter palavras temperadas com sabedoria. Tá joia? Então, por isso que ele fala que as nossas conversas com os que não são cristãos devem ser temperadas com sal. A gente tem que ter cuidado com essas pessoas, tratá-las como pequeninos,
Pessoas que precisam conhecer do amor de Deus, e nós não podemos espantar essas pessoas, nós não podemos prejudicar ou sermos responsáveis pela perdição dessas pessoas. Amém? E aí ele continua, agora ele vai falar um pouquinho para a gente, vai trazer para a gente um momento de inspiração, Max Lucado. E aí ele faz com que a gente retorne um pouco, pense um pouco, né, no nosso primeiro encontro com Cristo. E aí ele pede que a gente se vista para aquele momento, faça o alívio reaparecer, recorde a pureza, invoque a paixão. E aí ele pergunta, consegue se lembrar? Pensa aí, meu irmão, eu queria que você refletisse nisso. Né? Pensa como foi teu primeiro encontro com Cristo. Pensa como foi teu primeiro envolvimento, quando Cristo começou a falar para você, quando você ouviu, quando percebeu que Jesus Cristo estava chamando pelo teu nome. Eu até já tenho um testemunho aqui, no EBDs passada, sobre isso, né? Que meu primeiro contato com o Evangelho, na verdade, foi através da música, e algumas músicas que até hoje eu lembro, aquela do Um Passo Só, do Oséias de Paula, foi uma das músicas que me tocaram bastante, mas outras, né, ações que eu percebia, né, outras situações em que eu percebia a ação de Deus na minha vida. Então a gente sempre tem, né, aquele primeiro momento, aquele momento que o nosso coração explode, quando a gente entrega a vida a Jesus, quando a gente quer sair pelo mundo falando do Evangelho. Mas é importante, irmãos, a gente não esquecer que, como tudo na nossa vida, nós precisamos regar esse sentimento, regar, né, essas emoções. Porque eu vou fazer uma ilustração aqui só para vocês entenderem do que eu estou falando, né, de maneira mais clara. Tem um palestrante chamado Daniel Goldrin, que eu gosto muito das palestras dele, e nessa uma das palestras que ele tem, ele fala sobre bola murcha e bola cheia. E ele diz que para cada uma pessoa com a bola cheia, existem 100 pessoas com a bola murcha. Mas acontece que todo bola murcha já foi um bola cheia um dia. Então, a gente geralmente começa uma vida cristã, quando a gente encontra Jesus Cristo, a gente começa a ficar vibrando, a gente fica feliz, a gente fica deslumbrado, a gente quer falar desse sentimento, a gente quer falar desse amor de maneira entusiasmada para todas as pessoas, a gente quer que todas as pessoas da nossa família se convertam, que se entreguem, porque é isso que nós devemos, que nós estamos sentindo, a gente quer que todas as pessoas sintam também. Acontece que, ao passar do tempo, né, a gente vai se acomodando, a gente vai ficando no nosso cantinho, a gente vai começando a perceber, né, as pressões que existem sociais sobre nossas vidas, né, enquanto cristãos, a cobrança que as pessoas fazem acerca de sermos cristãos, começam a perceber a discriminação que muitas vezes sofremos, e a gente começa a ficar envergonhado, a gente vai ficando acanhado, e a gente vai murchando, a gente vai esquecendo do primeiro amor, e dado momento a gente está num canto qualquer como uma bola murcha, né? Simplesmente sem vida, vivendo um evangelho dominical e um evangelho de esponja, né? A gente faz apenas absorver as coisas e a gente não passa nada, a gente não transmite nada para ninguém, né? Tem uma canção que eu escrevi há um tempo atrás, que Deus me inspirou a uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: não é justo sentar e esperar a Deus, se existem tantos sem o conhecer. Se a ordem foi dada, se é grande a nossa jornada, não é justo deixar calar a nossa voz. E isso é verdade, irmãos. Não é justo. Reflete sobre isso. Pensa um pouquinho, né? O que é que está faltando para a gente poder voltar. E eu não digo isso somente para os irmãos, isso me toca também o coração. Eu lembro do meu tempo da adolescência, em que a gente saía no domingo à tarde para entregar um folheto, para falar do amor de Deus, para colocar um folheto embaixo da porta de um prédio. Hoje a gente não consegue fazer nada disso. Eu sei que os tempos são outros, que existe privacidade, que existe uma série de coisas, mas
Muitas vezes as pessoas passam por nós e nós por elas, e elas sequer sabem que nós conhecemos esse Jesus Cristo, que nós temos essa palavra, né, e que essa palavra pode mudar a vida dessas pessoas. E aí, diante dessa reflexão que a gente fez, o Max Lucado pede que nós tenhamos uma reação. E aí ele nos faz algumas perguntas, né, para saber até que ponto nós estamos reagindo. A primeira pergunta que ele nos coloca é: com que frequência você ora pedindo que Deus abra portas para que a mensagem do Evangelho seja partilhada? Se os irmãos perceberam no texto que a gente acabou de ler, né, de Colossenses, do capítulo 4, do 2 ao 6, uma das falas do apóstolo Paulo é exatamente essa. Ele pede para que, né, as pessoas, os irmãos possam orar para que as portas possam se abrir para ele pregar o Evangelho. E quantas vezes a gente tem feito isso? Paulo coloca lá, ó, Paulo não pede para que se abram as portas da prisão. É interessante. Ele não está preocupado se está preso. Ele pede para que se abram as portas do ministério. E Paulo tinha já conversamos sobre isso numa das mensagens que eu preguei para os irmãos, numa mensagem de quarta-feira que eu preguei para os irmãos sobre propósito. Nós percebemos lá o quanto Paulo era convicto da sua missão, do seu propósito, né? E ele pede para que Deus, né, nos abra a porta à palavra, a fim de que falarmos, né, do mistério de Cristo, lá em Colossenses, que ele está comentando sobre isso, no texto que a gente leu. Pelo qual também sou algemado ou sou preso, para que eu manifeste como devo fazer. Então Paulo era consciente do seu ministério, ele tinha um propósito com o seu ministério, e ele não estava preocupado com a sua vida, ele não estava preocupado se ele estava preso ou não. Contanto que a sua prisão pudesse levar pessoas a Cristo, que o seu ministério pudesse crescer e pudesse ser abençoado por Deus, o resto para ele não tinha qualquer importância. Então, para o apóstolo Paulo, era mais importante ser um ministro fiel que um homem livre. Isso é lindo. É mais importante ser um ministro fiel do que ser um homem livre. Eu creio que muitos irmãos, muitos pastores pensam da mesma forma, né? Nós temos situações que possivelmente não vamos chegar a uma situação em que muitas das nossas liberdades hoje possam não estar disponíveis no futuro. E muitos pastores vão passar por isso, né? Esse mesmo dilema do apóstolo Paulo. Ser um homem livre ou ser um ministro fiel? E eu creio que muitos vão escolher ser ministros fiéis ao invés de pastores livres. Amém? Uma outra pergunta que o Max Lucado nos faz é: quais sinais indicam que Deus está trabalhando no coração de uma pessoa e a está conquistando? E aí eu vou voltar para os irmãos, né? Eu vou voltar para os irmãos para aquele mesmo texto que a gente estava falando da mulher samaritana. E aí disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, primeiro, quando é que a gente percebe que Deus está trabalhando? A sede, irmãos. Quando Deus está trabalhando no coração de uma pessoa, assim como aconteceu com a mulher samaritana, há uma sede. A pessoa começa a querer saber mais, a pessoa começa a querer participar mais, a querer se envolver mais. Lembra, Deus é o principal interessado em manter um relacionamento íntimo conosco. Deus
é o principal interessado a vir ao nosso encontro. A gente conversou sobre isso nas lições passadas. Deus vai dar 99 dos passos. Fica faltando só um. E esse um, Ele espera que nós vamos dar em direção a Ele. Então, como é que a gente percebe? A pessoa vai ter sede e vai demonstrar essa sede, assim como essa mulher demonstrou. E se essa pessoa beber desta água, como o próprio Jesus Cristo diz, né, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, você vai se tornar uma fonte de água para jorrar, né, para a vida eterna. Você vai estar transbordando esse amor, assim como aconteceu com a mulher samaritana, que a partir daquele encontro passou a transbordar essa água para todos aqueles que a cercavam e passou a manifestar a graça de Deus e pregar a palavra de Deus a todas as pessoas daquela comunidade. Então, é isso que vai acontecer. É essa percepção que você tem que ter e você vai perceber, né, que essa pessoa que está sendo trabalhada o coração por Deus, ela vai buscar, ela vai querer ter mais, ela vai querer ouvir mais, ela vai querer saber mais, porque o Senhor está trabalhando no seu coração. O que exatamente precisa ser claro em nosso modo de apresentar o Evangelho? Primeira coisa que a gente tem que perceber, né, e a gente vai voltar um pouco, o Max Lucado ele sempre traz uma palavra em relação ao que a gente já falou lá na exploração. E assim, no nosso entendimento, coisas que a gente tem que saber que são claras. Primeiro, Jesus Cristo é o Filho do Senhor, é o Filho de Deus, tá? E Deus o entregou para a nossa redenção, a nossa salvação. E ninguém vem ao Pai, ninguém vai se encontrar com Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Porque Deus amou esse mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós somos salvos pelo amor de Deus, né? Somos salvos por esse esplendoroso amor, por essa benignidade divina que nos leva à redenção. E é importante a gente não esquecer, né, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não existe outro meio, não existe obra, não existe qualquer outra coisa que possa levar o homem a Deus que não seja Jesus Cristo, né, o caminho, a verdade e a vida. E era isso que Paulo estava pregando, né, para os colossenses. Era isso que Paulo vivia dizendo para os colossenses. Não precisa de mais nada a não ser Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, tá? E não existe outro meio de chegar ao Pai senão por Ele. E aí, continuando falando sobre citações, ele pede, né, para a gente algumas maneiras sábias e não tão sábias de agir perto de pessoas que ainda não partilham da nossa fé. É uma questão que ele coloca para a gente. E aí, eu levantei alguns pontos, né, porque isso é uma questão bem pessoal, e aí cada um vai ter, né, uma ideia de ações sábias e não tão sábias que ele pode acontecer perto de pessoas que não conhecem a Cristo. Mas uma coisa que eu quero deixar claro para os irmãos de antemão é que nós somos exemplo, querendo ou não. Por isso eu falei tanto do testemunho anteriormente, que a gente tem que ter testemunho, que a gente tem que pregar o Evangelho sempre e, se precisar, falar. Se precisar, a gente vai usar palavras, assim como diz São Francisco. Se precisar, a gente usa a palavra, porque nossas ações falam muito mais que as nossas palavras. Eu tenho visto isso e tem acontecido na minha vida, graças a Deus. Pessoas que chegam para mim e dizem: olha, eu vejo Cristo em você, eu vejo a ação de Deus na tua vida, eu vejo quanto você se dedica à sua família, quanto você é seguro da sua fé, quanto você defende a sua fé, quanto você cuida dos seus. E isso demonstra Deus na tua vida. Então, é maravilhoso poder perceber isso, saber que Deus está trabalhando
é a nossa vida. Mas é importante que nós devemos portar-nos com sabedoria para os que de fora, o que diz lá o capítulo 4, versículo 5a. Portai-vos com sabedoria para os que não são, para os que são de fora. Isso diz respeito à nossa conduta diária. As pessoas do mundo nos observam. Não podemos ser tropeço para elas. Nosso viver deve ser irrepreensível. Palavras, comportamento, namoro, casamento, negócios, estudo, trabalho, testemunho, o andar e o falar na vida do cristão precisam estar em harmonia. Por isso que a gente tem que estar dando testemunho. São as maneiras com as que a gente deve falar, a gente pode usar de maneira sábia, essas ações. A maneira não sábia é justamente o contrário disso. É fazer aquilo, aquele velho ditado que a gente muitas vezes já ouvi minha mãe falar para mim, faça o que eu estou dizendo, não faça o que eu faço. Isso não existe. Tá? Então, pregar uma coisa e viver outra é uma das ações que mais prejudica o evangelho. As pessoas nos observam. E eu estou cansado de ouvir pessoas dizerem para a gente assim, olha, para ser crente como aquele fulaninho ali, eu não quero. Eu não quero. Eu emprestei dinheiro àquele ciclaninho, eu emprestei dinheiro àquele irmão, eu vendi para aquele crente e de repente não recebi. Como é que ele pode vir falar de Deus para mim num negócio desse? Eu tive uma situação dessa com um pastor amigo nosso agora há pouco, que eu tenho um cliente de contabilidade que é vizinho, ele é um depósito de bens lá que ele vende, e ele, nesse depósito, ele vendeu, o pastor comprou naquele estabelecimento e por alguma razão não fez o pagamento de imediato, mandou buscar, a pessoa confiou por ser o pastor, entregou, e de lá para cá essa pessoa simplesmente não recebeu. O pastor não foi lá pagar para o rapaz. Tá? E quando eu estava conversando com ele, que era meu cliente, ele me disse, ele estava comentando sobre a igreja, ele fez, mas esse pastor aí é um pilantra. Veja que palavra forte. É um trambiqueiro, porque eu vendi para ele confiando nele e ele não me pagou. Então como é que eu posso confiar num pastor desse? Veja a palavra que a pessoa usou. Então, qualquer ação nossa, irmãos, a gente tem que pensar que a gente não pode ser tropeço para essas pessoas. Eu não sei qual foi a razão que o pastor não pagou. Pode até ter esquecido, simplesmente esquecido. Mas a fama, o mal-estar está estabelecido. E é preciso que seja recuperado, que seja restaurado. Então, devemos pensar nisso, e são maneiras que a gente tem que nos preocupar. A gente tem que buscar maneiras sábias e não sábias de agir perto de pessoas que não compartilham nossa fé. Quão equipado ou preparado você se sente no que diz respeito a articular aquilo em que crê? Isso aí, mais uma pergunta bem pessoal desse estudo. Quão você se sente preparado ou equipado para articular aquilo que você crê? Bom, irmãos, isso é uma pergunta difícil. A cada um vai se sentir de uma maneira diferente. Mas o que eu posso dizer para os irmãos aqui, e aí de uma maneira mais geral, é o seguinte. A palavra de Deus em Atos 1:8, ele diz o seguinte para a gente. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, se a palavra de Deus está nos garantindo que o Espírito Santo nos traz poder para sermos testemunha de Jesus Cristo, então nós já temos esse poder em nós. Só precisamos pedir ao Senhor para que Ele nos capacite e, claro, buscar meios, estudar a Bíblia, tá? Ouvir a palavra do Senhor, tá? Orar, começar a buscar esse conhecimento para que nós possamos articular melhor
e falar melhor do Evangelho para as pessoas. Mas antes de qualquer coisa, nós devemos colocar o nosso coração, a nossa mente à disposição do Senhor. Porque às vezes não é só palavra bonita que faz com que as pessoas se entreguem a vida a Jesus Cristo. Mas é singeleza de coração, pureza de coração e de atitude. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos aqui, uma ilustração que eu vi há um tempo atrás que eu achei fantástico. Tinha uma senhora, uma funcionária de uma grande empresa, e que, assim como eu estou falando aqui, ela tinha um desejo que o patrão dela se convertesse, entregasse a vida para Jesus Cristo. E claro, ela, sempre que havia um culto festivo na igreja, onde vinha um pregador de fora, uma mensagem especial, uma coisa mais bonita de se ver, né, um louvor, aquela coisa toda, ela convidava o patrão para que ele viesse conhecer aquela igreja e, claro, ouvir a palavra do Senhor. Pois bem, num dado domingo, onde o pastor estava de licença, né, o pastor não estava na igreja, quem estava pregando era um irmãozinho, tá, leigo, que não tinha tanta formação. Um dia chuvoso em que a igreja estava numa situação complicada com relação à água, né? O terreno não era muito bom e tal. Nesse dia, exatamente, neste domingo, o patrão dessa moça decidiu visitar a igreja. E pense, quando vê o carro do patrão chegando, essa senhora fica apavorada, intimidada e meio que se esconde para que o patrão não a visse, né, naquele local, né, e não ficasse ali chateado com ela por ela ter pedido para ele vir para um lugar tão ruim, vamos dizer assim, na cabeça dela, porque na percepção dela estava tudo errado, deu tudo errado, né? Não era aquele dia que ele deveria vir, o ambiente não estava legal, a chuva que estava acontecendo e o pregador não era lá essas coisas. Então essa era a percepção daquela mulher. Pois bem, ela ficou observando ao longe aquele homem. Ele entrou na igreja, sentou num dos bancos e ficou lá sentado enquanto o culto se desenrolava. E na hora da pregação, curiosamente, né, para acabar com o coração daquela moça, o irmãozinho começa a pregar, né? E o que é que ele vai pregar? Ele prega sobre a genealogia de Jesus Cristo. Ele vai falar da genealogia todinha de Jesus Cristo. E o patrão dela ficou lá, e naquele momento que ela viu que ele ia pregar sobre a genealogia, é que ela se apavorou mesmo. Aí agora acabou-se, meu Deus do céu. Pois é. E ela ficou começando a fazer julgamentos na cabeça dela, porque embora a pregação fosse sobre essa temática, o patrão continuava sentado lá ouvindo a palavra de Deus. E ela ficava no seu coração pensando assim, meu Deus, ele está ali, acho que ele vai estar assimilando para poder falar, xingar, reclamar comigo depois, né, ou então tirar onda comigo, né, dizer que eu fui para a igreja de uma pessoa que não tinha condições de falar e por aí vai. Pois bem, na hora que o culto termina, aquele senhor, aquele patrão, né, patrão dela, se levanta para ir embora e ela tenta fugir, né, sair pela tangente, mas ele a vê e a chama, ô fulana, vem cá, quero falar com você. E aí ela já pensou, pronto, agora eu vou ser demitida. Pois é, naquele momento ela chega para ele e fala, olha, já foi pedindo perdão, né? Me desculpe, olha, eu pedi para o senhor vir nos cultos especiais, mas aconteceu essa situação, o pastor não estava aqui hoje, essa chuva toda, não sei o quê, e eu queria que o senhor me desculpasse. E aí ele se volta para ela e faz, como desculpar? Por que eu tenho que lhe desculpar? Não, por tudo isso que aconteceu, eu não tenho que desculpar. Né? Mas o senhor está brincando comigo? Ele fez, não estou brincando, você está tirando um. Né? Ela disse, não, eu não estou brincando com você. Eu adorei. E mais, eu quero esse Jesus na minha vida. E ela fez, mas como assim? Ele fez, eu vi toda a genealogia desse Jesus que vocês pregam. E eu vi o quantas pessoas fizeram parte, né, da história dele até chegar ao Cristo. Vi quantas pessoas foram tratadas e restauradas e pessoas que eram insignificantes se tornaram importantes na vida de todo o mundo através desse Jesus. E eu quero fazer parte disso.
e se converteu. Então, às vezes não é a nossa habilidade com as palavras, não é o nosso conhecimento que faz com que a pessoa se entregue a Jesus Cristo. A Bíblia fala que o Espírito, ele é livre. A Bíblia fala sobre isso. O Espírito do Senhor é livre. E cabe ao Espírito convencer o homem do pecado e do juízo. Tá? Então o Espírito é como um vento livre. Ele vai para onde quer e a gente não tem ideia do que ele possa vir a fazer. Então cabe ao Senhor convencer o homem do pecado e do juízo, não a nós. Muitas vezes a gente acha que é por nossa responsabilidade, nossa habilidade. É pela misericórdia de Deus que ele pode nos usar. Tá? Mas cabe ao Espírito Santo operar na vida das pessoas e levá-la ao conhecimento do Senhor. Finalizando, a gente vai falar um pouquinho sobre lições que esse material nos traz, E aí a gente está falando de palavras que fazem a diferença, mas as mesmas palavras que a gente pode preferir através da nossa boca, de sabedoria, de paz, de amor, de levar pessoas à salvação, a gente também pode usar essa mesma boca para fazer o mal às pessoas. Podemos usar nossa língua para o bem e para o mal. Uma das formas de fazer isso é através da fofoca, Você falar, de você usar de maledicência para com as pessoas. Então o Max Lucado ele nos faz um alerta sobre isso, para que nós possamos cuidar da nossa língua. Se você for ler Tiago, você vai entender muito bem do que eu estou falando. Tiago é ótimo para falar sobre a questão da língua. Eu lembro que o pastor Joésio, a gente já se conhece há muito tempo, e uma das vezes que eu estava muito mal e coração arrasado de uma situação complexa que eu tive na igreja que eu fazia parte, e eu sempre dizia que eu tinha razão e que a outra pessoa estava errada, e eu falava mal daquela pessoa, do ministério daquela pessoa. Um dos livros, o livro na verdade que o Joés me pediu para ler foi Leia Tiago, depois converse comigo. Eu li Tiago e sinceramente foi punk, como dizem os jovens, foi punk, o negócio foi pesado. Então leia Tiago, dê uma lida no livro de Tiago e aprenda a cuidar bem da sua língua. Tome cuidado com ela pode ser muito perigosa, ela pode destruir a sua vida. Então, se você quer começar a cuidar disso, crie o hábito diário de orar, pedindo aí a oportunidade para que você possa levar, em vez de palavras ruins, de palavras maledicentes, que você possa levar boas novas e perdão e a essas pessoas. Tá certo? Ore ao Senhor, crie esse hábito. Tá? Ore diariamente pedindo oportunidades para poder contar às pessoas as boas novas do perdão e da novidade de vida de Cristo. É isso que muitas vezes eu faço. E eu digo aos irmãos que é abençoador quando a gente consegue falar da palavra de Deus, a gente sente a oportunidade, a gente percebe que a pessoa está assimilando, está ouvindo. E a gente tem que ter sempre em mente, não somos nós que vamos convencer a pessoa, é o Espírito Santo. Mas também temos que ter em mente que qualquer palavra que nós vamos dizer a uma pessoa sobre Cristo, ela não volta vazia. A palavra de Deus nos garante isso. Por fim, queridos, para a gente poder fazer uma breve reflexão, o Max Lucado ele nos pede que nós citemos pessoas em nossa vida que ainda não conhecem a Cristo, mas que mostram sinais de interesse no Evangelho. Que abordagem específica pode ser necessária para falar com cada uma delas a respeito das coisas espirituais? Cada pessoa tem uma forma de ser abordada diferente. Peça a Deus para que Deus possa te orientar nesse sentido. Pense nessa pessoa que você está pensando aí agora,
que você sabe que não conhece Jesus, mas que tem interesse, que mostra sinais de interesse. Peça a Deus uma forma de orientar você no sentido de poder, né, criar artifícios, maneiras, formas de poder falar do Evangelho para essa pessoa, tá? E aí pode ser por meio do esporte, né? Tem gente que gosta de um futebolzinho, tipo, vamos jogar uma bolinha e aí a gente pode poder falar da palavra do Senhor durante um jogo ou após o intervalo do jogo, né? Durante aquele momento da água. Tem gente que gosta de música, então a gente pode usar umas notinhas de violão aí para falar, né? E mostrar, olha, tem esse som aqui, que isso aqui é de uma banda evangélica, e aí você começa a falar da palavra do Senhor para essa pessoa. Então, peça a Deus. Como eu disse aos irmãos, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar. Né? O texto que a gente acabou de ler agora há pouco fala exatamente sobre isso. Então, não se acanhe. Tá? Por mais tímido que você seja, Deus pode te proporcionar a capacidade de falar do seu amor. E testemunhe. Né? Testemunhe, não esqueça de testemunhar. Para finalizar, né, o nosso estudo de hoje, como sempre, né, ele deixa para a gente, o Max Lucado, uma palavra de oração. E aí eu queria somente poder ler isso com os irmãos. E diz o seguinte: Pai, a vida é tão breve. Faz-me lembrar diariamente que eu recebi um grande tesouro, uma urgente tarefa, né? Falar às pessoas da tua graça e do teu amor. Faz-me agir com sabedoria perto dos que não creem. Que eu possa ser corajoso, gentil e que eu possa ser claro. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa colocar os seus olhos, né, sobre nós, que Ele possa nos dar a paz, nos dar a capacidade de falar do seu amor ao mundo. É o que nós pedimos. Amém. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo
do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai, com louvor eu proclamo assim: sou fruto